Olá, meu querido Alfartano, olá, minha querida Alfartana, bem-vindo mais uma aula de História para Carreiras Militares, em que vai falar com você a respeito de Revolução Industrial. A respeito de Revolução Industrial. Revolução Industrial. Nilton, a Revolução Industrial é do século XVIII. A Revolução Industrial ela é contínua. Eu tenho a gênese desse processo de transformação mais acelerado lá no século XVIII, tá ok? Cuidado, pessoal. Muita gente acha que a Revolução Industrial cria a indústria. Está errado. A Revolução Industrial não cria a indústria já existia. Indústria é a transformação de matéria-prima em produto através do trabalho. Então isso é indústria. Quando você fala, por exemplo, do Brasil no século XVI, você fala de uma indústria açucareira, mesmo antes do processo de transformação da atividade industrial que vem com a Revolução do século XVIII. Então o que é que eu tenho aqui? Revolução Industrial como sendo um processo de transformação, de substituição ou de adequação da mão de obra que outrora fez parte dessa indústria, que era 100% humana ou 90% humana, e agora passa a ser mais mecanizada, com fonte de energia que permite mais autonomia a essas máquinas. Primeira coisa que você precisa saber, certo? Revolução Industrial começou aonde, quando foi? Vamos lhe dizer que foi na Inglaterra no século XVIII. Então eu vou precisar aqui trabalhar com você uma coisinha, que são as causas do pioneirismo britânico. Causas do pioneirismo britânico. Na verdade, eu vou botar em inglês, né? Britânico dá uma ideia de maximização. Causas do pioneirismo inglês. Causas do pioneirismo inglês. E eu vou te dar aqui algumas dessas causas, e elas vocês já conhecem. É por isso que é importante, por exemplo, ter estudado um assunto como revoluções inglesas, porque acaba estabelecendo um link. Primeira coisa que eu tenho, a burguesia no poder. Primeira coisa que eu tenho, a burguesia no poder. Primeira coisa que eu tenho, a burguesia no poder. Nilton, essa burguesia passa ao poder a partir de quando? Obviamente, você vai ver que essa burguesia passa ao poder a partir daquilo que nós chamamos de Revolução Gloriosa. Revolução Gloriosa. Por quê? Porque o parlamento onde estão grande parte dos burgueses que têm prestígio e poder de comando na Inglaterra subordinarão o poder do rei, 1688, 1689, certo? Mais precisamente através de um documento, que é um documento que você conhece, que é o documento que nós chamamos de Bill of Rights, o documento que nós chamamos de Bill of Rights, tá ok? Bill of Rights. Então a burguesia no poder, já que a burguesia anseia pelo lucro e vê no desenvolvimento industrial, na transformação da indústria, uma forma muito mais latente de comercializar, de produzir e, portanto, de lucrar, tá ok? Newton, uma outra coisa que é interessante na Inglaterra, o acúmulo de capital. O acúmulo de capital. E esse capital, Newton, vem mediante a quê? Esse capital vem mediante várias coisas, inclusive aquele governo bem-sucedido da Rainha Elizabeth I, mas se nós pegarmos um momento, ele vai vir lá do período da República de Cromwell. República de Cromwell. Newton, República de Cromwell. Essa República de Cromwell que vai se dar ali por volta, certo? Ali por volta do final dos anos 40 e início dos anos 50, né? Ao longo dos anos 50 do século 17, vai estabelecer o que nós chamamos de atos de navegação. Atos de navegação. Atos de navegação. E esses atos de navegação permitem duas coisas: que a burguesia possa investir não só no produto convencional, como também naquilo que será uma espécie de indústria naval, fortalecendo o seu poderio de frete e também o seu poderio bélico, assim como também você vai ver que os produtos ingleses escoados de maneira mais rápida, né, de uma maneira bem mais célere, diga-se de passagem, vão permitir um aumento no fluxo comercial e permitindo o acúmulo de capital. Então, o acúmulo de capital. Nilton, tem mais alguma coisa que você quer que eu saiba? Tem sim. Sabe o que é que eu posso falar para você? Mão de obra abundante. Mão de obra abundante. Abundante.
E essa mão de obra se dá principalmente por conta de um êxodo rural que está sendo provocado por uma coisa que você já ouviu falar, que é a tal da política de cercamentos. Política de cercamentos, que é anterior, inclusive, às revoluções inglesas. Política de cercamentos. Essa política de cercamento, Newton, eu não sei o que é. É o seguinte: dentro da Inglaterra eu tenho os open fields, que são campos de produção coletiva, onde o indivíduo, é como se fossem as terras devolutas aqui no Brasil, aquelas, entre aspas, terras sem dono. Com o passar do tempo, essas terras devolutas, esses open fields, eles acabam sendo utilizados para quê? Se tenha a domesticação de animais, ovelhas principalmente, para o tosqueamento gerar a lã. E essa lã vai ser base da primeira indústria a se transformar aí dentro da Inglaterra, que vai ser a indústria têxtil, tá ok? Então, o que é que eu vou ter? Essa política de cercamentos, ela vai provocar um êxodo rural, e esse êxodo rural vai ser responsável por colocar um tipo de mão de obra nas cidades, que é um tipo de mão de obra que vai ser absurdamente, certo? Utilizada pela indústria, né, latente dentro da Inglaterra, nesse processo de revolução industrial. E eu tenho também aquilo que nós chamaríamos de matéria-prima. Matéria-prima ou, certo, também fontes de energia. Aí eu posso pegar tanto a questão do Black Country, que é uma parte dentro da Inglaterra rica em minério de ferro e carvão mineral, como eu posso te dar também a formação de um vasto império colonial. A formação de um vasto império colonial. Vasto império colonial. Então, a formação desse vasto império colonial vai culminar com o apelido que a Inglaterra tem, o império cujo sol nunca se põe. Diga-se de passagem, depois a Inglaterra vai ser chamada também de oficina do mundo. Oficina no sentido de fábrica, oficina no sentido de ser aquela que produz para todo o consumo mundial. Então, boa parte dos produtos, de cada 10 produtos, cerca de 8 ou 9 aí vão ser produzidos na Inglaterra com fins de abastecer o restante do mundo. Newton, me diz uma coisa, cara. Esse processo de revolução industrial, ele está muito ligado à invenção da máquina a vapor. Essa máquina a vapor de início é acoplada na extração de água das minas de carvão e depois vai ser acoplado àquilo que seria a indústria têxtil. Mas, Newton, pelo amor de Deus, essa revolução ela conta com fases? Então vem comigo. Vamos pegar essa revolução industrial aqui e vamos ver se essa revolução ela conta com fases. Fases, certo? Fases. Eu acho que hoje em dia, inclusive essas fases são melhor trabalhadas, mais detalhadamente trabalhadas, dentro da geografia, com meu querido amigo professor Ítalo Trigueiro. Fases. Então eu tenho, como é que eu posso chamar essas fases? Primeira etapa da Revolução Industrial ou primeira Revolução Industrial, segunda etapa ou segunda Revolução Industrial, não importa. Então, para a história, a gente vai trabalhar com 3 fases, certo? A primeira, a segunda e a terceira, tentando explicar de maneira bem didática, tentando explicar de maneira bem rapidinha. Na primeira fase, o principal combustível, ele vai ser nada mais nada menos do que o carvão. As máquinas são feitas de ferro, certo? As máquinas são feitas de ferro e a principal indústria é a indústria têxtil, que tem como matéria-prima principal o algodão e a lã, tá ok? Na segunda fase, o que é que você vai ter? Pronto, que legal, tinha esquecido disso. O que é que a gente pode fazer? A gente já pode começar a associar essa revolução industrial a alguns temas de caráter contemporâneo, como, por exemplo, a questão ambiental, como, por exemplo, a questão de emissão de gases do efeito estufa. Uma vez resolvendo uma questão, eu vi um texto que ele era massa, era um texto bem legal. Dizia o quê? Dizia assim, ó, o homem ele insiste em pegar o que a natureza escondeu no subsolo, trazê-lo à superfície e queimar, como se isso não fosse uma irresponsabilidade. Obviamente ele estava falando principalmente dos combustíveis fósseis, que eram queimados na tentativa de geração de energia, ou seja, na obtenção de energia.
E isso gerava os gases de efeito estufa, que durante muito tempo, ainda hoje, geraram um problema com a questão ambiental, muito ligado, antigamente era só o que se falava, aquecimento global. Então é um bom link, certo? A revolução industrial, a dinâmica de novas fontes de energia, o uso maciço de combustíveis fósseis com essa questão ambiental. Número 2, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma segunda etapa do processo de revolução industrial. Essa primeira etapa aqui, gente, ela está ligada mais ao século XVIII, efetivamente, ali, na segunda metade do século XVIII, início do século XIX. Essa segunda etapa já é da segunda etapa do XIX, já entrando no XX. Eu vou ter o petróleo ganhando espaço. Não é, pessoal, pelo amor de Deus, que ao utilizar o petróleo como fonte de energia, eu descarte efetivamente o uso do carvão mineral. Não é isso. Você vai ver que essas fontes de energia, no caso desses combustíveis fósseis, coexistem até hoje. Você pega o carvão mineral, países como a China, excelente, menos a questão poluente, para a produção de energia que abastece as termoelétricas, né? Energias produzidas nas termoelétricas. E no caso do petróleo, ainda hoje, pelo amor de Deus, o diesel, a gasolina, aqueles derivados do petróleo que nos permitem também chamá-lo de fonte de energia, ao qual o mundo hoje ainda é muito dependente. Então, o petróleo. Aí eu já passo a ter o quê? Eu já passo a ter o aço e eu vou ter indústrias como, por exemplo, a indústria petroquímica, e a indústria siderúrgica. Então, a petroquímica e a siderúrgica, tá ok? Estou falando da manipulação do uso de petróleo e de aço, tá ok? E essa terceira etapa, eu vou chamar aqui, inclusive, de preto, de técnico, científico, informacional. Então, essa daqui está ligada muito mais aos desdobramentos do século XX, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, ali por volta de 1945. Então eu pego 1750, 1850, 1850, 1945 e de 45 para frente, lembrando que nós entramos agora numa nova etapa, meu querido. A gente está falando de fonte alternativa de energia, a gente está falando de nanotecnologia, tecnologia da informação, a gente está falando de inteligência artificial. Cara, um dia desse eu tava, né? Nunca tinha assistido Star Wars. Então eu assisti os 9 filmes da série, de uma lapada só. Né? Inclusive, acho que o 9º foi no cinema, né? Que era a Ascensão Skywalker. E o que foi que me deu aí na telha? Vendo a diferença entre o conceito do que era robótica, daqueles primeiros filmes, aquela primeira trilogia, pro final, cara, você nota que o conceito de robô, o conceito de tecnologia, ele mudou, cara. Quem é que diria que você teria tanta informação? O ser humano é bombardeado por informação em um único dia. Mas é tanta informação que não se compara sequer à quantidade de informação que o indivíduo, lá na década de 20 do século passado, foi bombardeado a vida toda, cara. Em um dia equivale ao que um cara desse foi bombardeado a vida toda. Então, querendo ou não, eu tenho etapas desse processo de revolução industrial, etapas. E eu tenho mais coisa aqui para falar para você. Não acabou não, compadre, não acabou não. Olha o que é que a gente tem aqui. Cara, olha o que é que essa revolução industrial ela vai fazer. Cara, isso é importante, isso é legal. Eu vou deixar que o tempo da natureza venha reger minha vida. Então eu não acordo mais na hora que a natureza clama pelo semear. Eu não vou mais esperar que ela faça o seu trabalho para que eu possa colher. Não, agora eu faço meu tempo, ó. Aqui, ó. Relógio, tempo cronológico, ele vai estar na parede das fábricas. E detalhe, viu? A condição do trabalhador nessas fábricas, como é? Vem comigo. Olha o que é que eu tenho aqui, ó. Condições do trabalhador. Condições do trabalhador. Condições do trabalhador.
O que é que eu vou ter aí, Newton, nessas condições do trabalhador? Vamos ver se eu consigo utilizar esse espaço aqui. Condições do trabalhador, o que é que eu vou ter? Vamos lá. Baixa remuneração, começar aqui, né? Baixa remuneração. Por que começou aí, Newton? Ora, porque se o din-din não cantar no bolso, né, compadre? Como é que você vai ser satisfeito com o trabalho? Ai, Newton, eu trabalho por amor, então saia daqui. Você está estudando para as carreiras militares porque também quer compensação financeira da sua vida. Quer compensação financeira, certo? No dia com o seu estudo. Então, por favor, viu? Então, baixa remuneração. Longas jornadas. Longas jornadas. Aí, cara, pelo amor de Deus, eu até vou já estabelecer outra característica, né? A ausência de legislação específica. Então, eu vou colocar aqui a ausência de leis, mas você sabe que é a ausência de legislação específica, né? Legislação trabalhista. Outra coisa, trabalhos repetitivos. Trabalhos repetitivos, certo? Ou seja, já viu aquele filme Tempos Modernos do Charlie Chaplin? Eu sei que tem outra parte do conteúdo que a gente precisa estudar, Taylorismo, Fordismo, Toyotismo, né, que você está vendo na geografia com o Ítalo Trigueiro. Mas aquele negócio de apertar botão, mecanizar o trabalhador, assemelhá-lo à máquina, descobrir como é que ele produz mais rápido. Primeiro, fazendo com que ele tenha os movimentos sincronizados do Taylorismo. Depois, introduzindo a esteira de produção, fazendo com que ele não perca tempo nem para pegar as peças. Então, com o passar do tempo, esses trabalhos repetitivos, eles vão provocar aquilo que é a alienação do trabalhador. Newton, como assim alienação do trabalhador? Alienação não é você ser burro, não. Alienação é você não conseguir entender o todo. E é o que vai acontecer. Antigamente, no período da manufatura, no período do artesanato, o que é que eu tenho? O indivíduo tendo conhecimento de todas as etapas de produção. Só que eu acho que você já deve ter visto aquela charge, né? Que é o indivíduo trabalhando ali no esteiro de produção, ele olha para o outro e diz assim, amanhã eu me aposento e vou realizar um sonho. Que sonho é esse? Eu vou até o fim dessa esteira de produção e eu vou saber o que é que nós produzimos esses anos todos. Por quê? Porque ele só tem o conhecimento de um pedaço. Newton, e o que é que isso vai fazer? Ele vai fazer com que o trabalhador ele seja refém do detentor dos meios de produção, aquilo que Marx falará no século XIX. Por quê? Ele agora, tendo o conhecimento daquela etapa de produção sozinho, ele não pode promover o seu próprio negócio, ele não pode se tornar independente da exploração que vem do dono da fábrica. E detalhe, naquela época, ainda tenho até mesmo a continuidade de castigos físicos. Eu vou ter o trabalhador muito assimilado àquela questão do próprio escravo, chicotes, né? Grade nas portas, adianta o relógio na entrada, atrasa o relógio na hora da saída, tudo isso para aumentar a lucratividade. E é isso que vai dar, né? Uma má fama, essa ideia, essa relação burguês-proletário, né? Dono do meio de produção, detentor da força de trabalho. Então, baixa remuneração, longas jornadas, ausência de leis, né, que é a legislação específica, trabalhos repetitivos, ambientes insalubres, ou seja, propício a doenças periculosos, né, perigosos. Então, ambientes insalubres, e eu ainda vou ter a exploração da mão de obra feminina infantil. Exploração da mão de obra certo? Mão de obra feminina e da mão de obra infantil. Feminina e infantil. Exploração da mão de obra feminina e infantil. Newton, mas por quê? Ó, detalhe, gente, detalhe. Isso aqui não é uma forma decente da entrada de mulher no mercado de trabalho, não. Lembrando que eu vou ter aí, né, após a Primeira Guerra Mundial, aí sim uma entrada decente da mulher no mercado de trabalho, porque começa pela necessidade como é que eu posso chamar? De repor o homem na guerra, né, o homem que vai para a guerra, ela vai produzir, e ela se mostra importante mesmo e tal. Aqui não, cara. Aqui não. Ó, deixa eu te dar um bizu aqui, deixa eu te dar um negocinho aqui. Eu tenho aquela ideia de que a base alimentar, principalmente da Europa, é o trigo. Então, o que é refinado, pão, chega aí no restaurante, inclusive o nome restaurante vem do servir o caldo restaurador, que é um caldo que é consumido por trabalhadores franceses, porque você vai ver que essa revolução industrial ela vai se disseminando, né?
Mas o chique é você pegar um pão, né, um couvert, né, aquela carne bem passada. Então, é carboidrato, o trigo e a proteína que é a carne. Beleza? Só que tem uma coisa aqui, meu querido, que é, assim, serve de ração para porco, que é a batata. Batata. Batata tá em todo canto, ninguém tem essa preocupação aí com a batata, não. Só que o que é que vai acontecer? Em determinado momento você vai ver que essa condição do trabalhador que tem que, ralar para ganhar o seu din-din, certo? Ela vai fazendo com que o trabalhador ele procure novas maneiras de se alimentar até de forma mais barata. Você imagina, cara, famílias, conjunto de 4, 5 famílias que dividem o mesmo kitnet, sem assistência médica, odontológica, psicológica, trabalhos repetitivos, né? Não tem legislação trabalhista que diga assim, se machucou, previdência, foi demitido sem justa causa, seguro-desemprego, indenização. Nada disso, nada. Nada. Então, se machucou, o que ele vai ter do patrão? Um tchau. Então, o cara tem que se virar do jeito que pode. E a batata vai adentrando aí os hábitos alimentares. Aquilo que era ração para porco, agora está no prato da galera. E o que é que tem a ver a batata com a exploração da mão de obra feminina e infantil? Ora, meu querido, nada mais, nada menos do que o fato de se comparar o trabalho feminino o valor para aquisição de um prato de batatas, ou seja, algo barato. E a mão de obra infantil, o equivalente a meu prato de batatas. Ou seja, eram mais mal remunerados, pior remunerados, do que o trabalhador humano. Detalhe, essas crianças ainda pelo tamanho diminuto, né, estarem na fase de crescimento, essas crianças muitas vezes eram utilizadas para que elas adentrassem as máquinas, que eram máquinas gigantes, né, para que essas crianças pudessem resolver os problemas lá dentro. Muitas nem voltavam. Ou então orfanatos, né, que eram para prestar assistência social, que eram para amparar aqueles que são desamparados, muitas vezes serviam de mão de obra, né, de fonte, prover mão de obra, de fonte, como é que eu posso usar essa palavra? De fonte de abastecimento de mão de obra para as fábricas que queriam trabalhadores ainda mais baratos, aumentando a lucratividade, É claro que aqui eu vou começar a ter alguns movimentos de contestação da situação do trabalhador. Eu tenho alguns movimentos. Alguns, inclusive, a gente vai falar em aulas posteriores, quando estivermos falando da mentalidade do século XIX, como é o caso do cartismo, como é o caso do próprio marxismo, socialismo científico. Agora, aqui, meu querido, eu queria que você conhecesse um movimento, né? Que é o movimento ludita ou ludista. Então, eu vou botar bem aqui, movimento, vou chamar de ludita. Ludita ou ludista, certo? Vou botar aqui, movimento ludita ou ludista. Ludista. Vem de Ned Lud, que seria um general muito mais mítico, folclórico do que qualquer outra coisa. Esse movimento aqui, se você quiser simplificar, você vai chamar de movimento dos quebradores de máquinas. Movimento dos quebradores de máquinas. Newton, eu não estou entendendo nada, os caras quebravam máquinas por quê? Aliás, tem uma expressão, né, que é a expressão sabotagem, também da França. Né? Tudo bem que está falando da Revolução na Inglaterra, mas como eu falei, assim, dissemina. E você tinha mulheres que entravam nas fábricas com tamancos de madeira altos, né? Os sabôs, e jogavam nas máquinas para que elas pudessem quebrar. Daí a expressão sabotagem, assim como o restaurante do caldo restaurador. Né? Aqui, esse movimento dos quebradores de máquina, eles faziam o seguinte, eles não tinham noção da estrutura que os oprimia. Ele não tinha noção que é o sistema, não é a máquina. Então, eles quebravam as máquinas, tocavam fogo em fábricas, como forma de demonstrar sua insatisfação e quererem, né, ter a intenção de parar a transformação. Vai dar certo? Não vai dar certo, cara. Por que não vai dar certo? Imagina que uma máquina quebra, compadre. Ora, será que o burguês, o dono do meio de produção, o dono da fábrica, ele vai tirar do bolso dele o conserto da máquina, cara? Ele vai reduzir ainda mais o salário para retirar dali o conserto daquela peça que foi quebrada. E se porventura você toca fogo numa fábrica, meu querido? Sabe o que é que vai acontecer, cara? Você não vai ter mais aquela fonte de emprego que tem dentro da cidade. E detalhe, vai se formando com o passar do tempo o que depois será chamado de exército proletário de reserva,
Quer, não quer, tem quem quer. Tá trabalhando, tá com valor baixo, pois tem gente ali que tá desempregado passando fome e aceita ganhar menos que você. Isto é a gênese da condição de exploração do trabalhador. Ai, Newton, mas no passado não quer dizer que ele foi explorado? Não, meu querido, ele foi explorado. Só que com o passar do tempo, se você parar para pensar, essa exploração ganha contornos mais acentuados. E é por isso que não só como quebradores de máquinas, mas depois também no campo legislativo, no campo judiciário, eu vou começar a lutar por novos direitos do trabalhador, para que esse trabalhador, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, com a Organização Internacional do Trabalho, ele seja amparado por uma legislação que venha pelo menos a ser norteadora nos países do mundo, ou pelo menos nos países democráticos, tá ok? Então, isso é o que tinha para hoje aí sobre Revolução Industrial. Espero que vocês tenham gostado, tá no nível bem de militares, e a gente toca o terror aí no próximo bloco para ver outra revolução a ser trabalhada. Valeu, galera!